Olá, alunos, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é demonstrar quais são os procedimentos usuais de auditoria que são utilizados nos trabalhos do auditor quando este realiza exames sobre os saldos do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Estes procedimentos de auditoria são extremamente importantes na atividade diária do auditor, principalmente na segurança para opinar. Uma vez que o trabalho do auditor ele é baseado sempre em aspectos de segurança na opinião que ele vai dar sobre o parecer. E a partir do momento que eu não me utilize de procedimentos corretos de auditoria, eu posso opinar inadequadamente e toda uma carreira do auditor ou de uma empresa de auditoria, ela pode ser dissolvida nessa falta de segurança. Passaremos a abordar os procedimentos principais de auditoria e é importante que nós tenhamos um conceito formado em relação a procedimentos de auditoria. Conforme vocês podem observar, as técnicas ou procedimentos de auditoria são o conjunto de investigações aplicadas pelo auditor para reunir evidências de que determinado processo está em conformidade com as normas internas da empresa e ou com legislação específica da matéria sob exame. Conforme podemos observar no conceito, pontos fundamentais são abordados. O principal é evidência e segurança para opinar. O auditor a todo momento ele tem que se utilizar dos procedimentos de auditoria para que ele consiga essa segurança necessária na opinião final dos seus trabalhos. Quando falamos em procedimentos de auditoria, existe basicamente na literatura consagrada no Brasil e até mesmo fora do Brasil, 10 importantes itens a observar, os quais iremos abordar isoladamente neste momento. O primeiro deles, conhecido como uma técnica, o título é oportunidade. Quando o auditor aplica a técnica da oportunidade, o significado é que ele deve, em conjunto com a empresa, identificar o momento oportuno da realização dos trabalhos. Imagine, por exemplo, que o auditor tenha que acompanhar o inventário do estoque numa fábrica. Seria impossível essa auditoria ser realizada sem avisar antecipadamente a área responsável pela guarda, pela manutenção dos materiais. Então, o auditor, em conjunto com a administração da empresa, tem que definir o momento oportuno da realização dos seus trabalhos. E isso ocorre com diversas outras áreas, né? Se o auditor vai realizar um exame sobre a folha de pagamento, imagine fazer essa auditoria bem na época de fechamento do mês, em que todos os funcionários da área de recursos humanos estão envolvidos nesse fechamento. Então, a determinação da oportunidade ela é extremamente importante no momento do planejamento da auditoria. Uma outra técnica bastante utilizada nos trabalhos do auditor chama-se exame físico. O exame físico e a verificação in loco deverão proporcionar ao auditor a formação de opinião quanto à existência física do objeto ou item examinado, bem como o seu estado material. Quando o auditor aplica a técnica de exame físico, ele busca vários itens importantes. Um deles é a identificação. Utilizando aquele exemplo que nós estávamos dentro de uma fábrica realizando inventário, vamos supor que essa fábrica ela fabricasse bobinas de papéis. Quando o auditor identifica adequadamente que tipo de bobina que ele tem que contar, ele está aplicando a técnica de exame físico. Quando ele identifica visualmente a existência dessas bobinas, essa pilha que eu estou auditando agora tem 5 bobinas, então eu estou certificando de que essas bobinas existem fisicamente. A autenticação seria eu confrontar. Bom, se essa fábrica ela produziu esse tipo de material, certamente teve que comprar insumos que vieram com notas fiscais, que vieram produtos com autenticidade e principalmente qualidade. Então, esses 4 itens dentro do exame físico, eles acabam contemplando o procedimento adequado para toda essa certificação. Quando nós utilizamos a técnica do exame físico, vários formulários podem ser utilizados pelo auditor. E eu gostaria que vocês acompanhassem um desses formulários, bastante utilizado no momento da contagem de um item específico, que é o caixa. A maioria das auditorias ela se concentra
muitas vezes no caixa, que é uma área sensível a fraudes, a erros, a desvios. Então é importante que seja feita a contagem física. Então vamos acompanhar através de um formulário quais seriam as etapas importantes na contagem física do caixa. Vamos simular a contagem física do caixa em uma empresa hipotética, denominada CMRC Industrial S.A. Vocês podem observar que o formulário da contagem física do caixa, ele respeita determinada formatação, determinados campos importantes, os quais eu vou destacar neste momento. Um dos campos bastante importante acaba sendo a data em que vai ser realizada a contagem física do caixa, bem como a hora. É conveniente que o caixa seja contado logo na primeira hora da manhã ou ao final do expediente. Isso principalmente para não interromper as atividades diárias da tesouraria. Você imagine, eu vou ter que parar de pagar ou de receber naquele momento porque o auditor está fazendo a contagem física do caixa. Então é conveniente que sejam escolhidos horários estratégicos para essa atividade. A localidade é um outro item importante. A partir do momento que a empresa tenha filiais em diversos locais, diversos estados, seria importante identificar exatamente aonde que está sendo realizada a contagem do caixa. Bem como as pessoas responsáveis pela guarda dos valores, né, seja ele um coordenador ou um supervisor financeiro, é importante ser destacado no formulário do caixa que essa pessoa acompanhou efetivamente a contagem, evitando que assim surja qualquer tipo de dúvida ou suspeita sobre valores que eventualmente faltem nesta contagem física do caixa. Na nossa simulação, nós estamos imaginando que a empresa possuía um boletim de caixa, cujo número fictício é 123, e neste boletim de caixa ele consta como se a empresa tivesse um saldo de R$ 7.600. O que cabe ao auditor? A partir do momento que ele tem o saldo fechado do boletim de caixa, ele vai ter que abrir. Afinal de contas, será que a empresa tem R$ 7.600 em dinheiro ou são outros valores que eventualmente acabam contemplando o caixa? Voltando ao formulário, nós podemos observar que nesta contagem física do caixa, diversos itens formam o valor que deveria existir. Por exemplo, em dinheiro foi identificado que existia R$ 500. Em cheques, R$ 1.000. Em vales pendentes que foram dados possivelmente a funcionários, possivelmente para a compra de determinados itens temporariamente, tem R$ 1.500. Notas fiscais pendentes no caixa, R$ 2.000. E outros valores, que eventualmente podem ser recibos ou qualquer outro tipo de valor não expressado na forma de dinheiro, de cheque ou de vale, essa empresa teria R$ 2.500. Então observe que abrindo os valores, né, somando todos esses valores, o auditor identificou que, na verdade, a empresa, em dinheiro e outros documentos, tem R$ 7.500. Obviamente, se na contagem física desses valores e documentos tem R$ 7.500 e escriturado no boletim ou no livro caixa tem R$ 7.600, existiu uma diferença. E observem, caros alunos, que não é raro ter diferença no caixa, né? Uma vez que a atividade do caixa é exercida por pessoas, e as pessoas inevitavelmente podem errar ou, numa situação mais drástica, fraudar o caixa. Então, sobre esse aspecto, a falta de R$ 100 nessa comparação entre o boletim de caixa e a contagem, ela tem que ser explicada. Não vai ser explicada pelo auditor, ela tem que ser explicada pela pessoa que detém a guarda do caixa. Por que faltou R$ 100? Será que foi troco dado errado? Será que existem valores que constam no caixa e não foi contabilizado adequadamente? Alguma justificativa teria que dar para essa diferença. E o auditor, ele vai transportar o que foi comentado pelo responsável pelo caixa, explicando a diferença. É importante também, neste mesmo formulário, a assinatura das pessoas que acompanharam essa contagem física,
e atestando que tudo o que foi contado, ele foi efetivamente devolvido para a tesouraria. Então, assinaria esse documento o supervisor e o coordenador financeiro da empresa. Dentro deste mesmo formulário, existe um campo exclusivo para a abertura dos cheques, que anteriormente nós havíamos relacionado somente pelo valor total. Acompanhem comigo que nessa abertura dos cheques existem campos importantes, como, por exemplo, a emissão, que seria a data em que o cheque efetivamente foi emitido por quem passou esse cheque para a empresa, qual é o número, o banco, quem foi o emitente do cheque. Provavelmente esse cheque está no caixa porque ele é um cheque pré-datado, então deveria ter uma data para a apresentação desse cheque, então é importante que se coloque essa data da apresentação e o valor que efetivamente foi emitido este cheque. Por que da importância da relação desses itens? Primeiro, na legislação atual do Brasil, na verdade, não existe a figura do cheque pré-datado. E quando se coloca cheque pré-datado no caixa, ele pode gerar uma dúvida para a pessoa que interpreta, por exemplo, um balanço patrimonial e a conta do caixa lá que possui R$ 7.600, a pessoa pode interpretar que a empresa tem R$ 7.600 em dinheiro. E não é verdade nesse nosso exemplo. Uma parte desses R$ 7.600 acaba sendo composto por cheque, que nem deveria estar no caixa. Ele poderia estar numa outra conta, cheques a compensar, cheques a depositar. Então é importante a relação desses itens para o auditor, principalmente para ver se não existe valores parados ali no caixa há muito tempo sem uma efetiva apresentação. Um outro item que deve ser observado dentro do formulário relativo à contagem física do caixa diz respeito aos vales pendentes, que também deve ter um campo específico para serem anotados alguns dados. A data em que esse vale foi concedido ela é importante, bem como a data de acerto. Vocês imaginem uma situação em que uma empresa não tem a data para prestar contas do adiantamento que foi realizado para os funcionários em relação a esses vales, né? Então eu peguei R$ 500 numa sexta-feira de qualquer mês ou qualquer ano e não tenho data para prestar contas. Vai ser muito cômodo para quem pegou esse adiantamento, quanto mais tempo ele demorar para apresentar o que efetivamente foi feito com o dinheiro, de repente ele está trabalhando com aquele dinheiro. Então a empresa tem que estabelecer datas para acerto. E neste formulário tem o campo específico para isso. Voltando ao formulário, tem o favorecido, o porquê que esse vale foi concedido e o valor. Qual que é a natureza? Por que foi dado vale para determinada pessoa? Isso é importante constar dentro do formulário do caixa. Ainda dentro deste mesmo formulário, nós temos outro item importante que diz respeito às notas fiscais. Então, vocês podem observar que para todos os valores fechados, sintéticos, que nós havíamos identificado na contagem física do caixa, existem campos dentro do formulário que eu tenho que fazer a abertura desses valores. Em relação às notas fiscais, vamos observar alguns campos importantes aqui no formulário. A data da emissão dessa nota fiscal, quem que foi o emitente, a descrição, que seria a mesma descrição que consta no corpo da nota fiscal, afinal de contas ela é prestação de serviço, ou é compra de mercadoria, de produto, e o valor desta nota fiscal. Via de regra, nota fiscal também não deveria ficar parada no caixa. Ela pode passar transitoriamente pelo caixa, mas posteriormente ter uma contabilização adequada. Tirando esses valores do caixa e contabilizando, seja como despesa, seja como imobilizado, o destino pelo qual foi gasto aquele determinado dinheiro na empresa. Um outro item importante dentro do formulário seria a abertura dos outros valores que efetivamente nós tenhamos dentro da empresa. Esses outros valores, conforme observei anteriormente, ele tem que ser tudo aquilo que não se relaciona a cheque, a dinheiro, a vale, que eventualmente esteja compondo o caixa. Numa situação bastante rara, por exemplo, poderia ter moeda estrangeira convertida para a moeda local, né?
Eu poderia ter dólar guardado no caixa convertido pelo câmbio do dia em que aquele boletim está sendo contabilizado. Mas, de qualquer forma, eu deveria relacionar estas importâncias, esses valores, dentro deste item no formulário da contagem física do caixa. Então, sempre deve ser feita a contagem do caixa com um formulário. Esse formulário ele pode ser escriturado de forma através do computador, digitando os valores, e mesmo que seja fisicamente este formulário, ele deve ser preenchido a caneta sempre, e importante não ter rasuras, né? Porque esse é um documento da auditoria em relação à contagem que foi realizada. Em relação a outros procedimentos de auditoria que nós temos, além da contagem física do caixa, nós temos a circularização, que seria, como conceito, né, a circularização consiste na obtenção pelo auditor de uma declaração escrita junto a fontes externas capacitadas para tanto. Quando falamos em circularização, existe basicamente duas possibilidades. Ou a circularização vai ser positiva, ou a circularização vai ser negativa. O que significa isso? Em relação à circularização positiva, o auditor tem a expectativa de que, quando ele manda uma carta para ser confirmado um determinado saldo, a pessoa que está recebendo, a empresa que está recebendo esta carta, ela vai dizer se aquele valor que consta na carta ele está adequado ou inadequado. Ou seja, o auditor sempre espera uma resposta daquela carta que foi enviada a um terceiro. Na circularização negativa é diferente. O auditor só espera uma resposta quando a outra parte que recebeu o documento está discordando do valor. Assim, por exemplo, se eu mando uma carta para um fornecedor dizendo que eu devo a ele R$ 1.200 e ele confere na sua contabilidade, na sua área de tesouraria e constata que eu não estou devendo R$ 1.200, eu estou devendo R$ 1.500. Então, nessa situação, esse fornecedor retornaria essa carta dizendo que, de fato, há essa divergência entre as informações, estaria sendo realizada uma circularização negativa. Se ele concordasse com aquele número que eu apresentei através da carta, ele não retornaria para mim dizendo que há uma diferença, obviamente. Do ponto de vista da auditoria, a circularização positiva é muito mais utilizada que a negativa, para que não fique nenhuma incerteza. Ou seja, o auditor sempre gostaria de ter uma resposta para aquelas empresas, aqueles órgãos nos quais ele está enviando a carta. Nós temos outro procedimento de auditoria, que é a conferência de cálculos. Como conceito, conferência de cálculos é o procedimento de auditoria que consta a adequação das operações aritméticas e financeiras, sendo esse procedimento mais simples e completo por si mesmo. É a única forma de verificar as várias operações que envolvem somas e cálculos. Em relação à aplicação deste procedimento de conferência de cálculos, a todo momento o auditor se utiliza desta técnica. Nós, como auditores, não podemos confiar piamente em planilhas em Excel, por exemplo. Tem muita gente que acredita demais confiança numa planilha Excel, que se eu inverter uma fórmula, inverter uma coluna, inverter uma linha, muda todo o cálculo. Então o auditor, não raras vezes, ele tem que somar mesmo, para constatar se aqueles valores efetivamente estão calculados adequadamente. Assim como as pessoas depositam excesso de confiança em sistemas, como se o sistema fosse infalível. Esse cálculo está certo porque o sistema da folha de pagamento calculou. Mas o sistema da folha de pagamento ele é alimentado por alguém, que pode ter colocado uma tabela indevida, que pode ter feito uma base de cálculo indevida. Então, os procedimentos de auditoria na conferência de cálculo eles são extremamente úteis, né? Seja através de notas fiscais, cálculos de juros, cálculos de comissões e vários outros tipos de cálculos que ao longo do trabalho da auditoria são executados. Temos outro procedimento bastante importante na área de auditoria que diz respeito ao exame da escrituração. Vamos a um conceito. Exame da escrituração é a técnica de auditoria para a constatação da veracidade das informações contábeis,
onde se utiliza este procedimento de auditoria para o levantamento de análises, composições de saldos, conciliações, etc. Em relação a exemplo da aplicação do procedimento de exame de escrituração, nós poderíamos ter a análise do contas a receber, análise de despesas de viagens, a própria conciliação das contas bancárias, análise sobre a folha de pagamento, análise dos itens do imobilizado e exame nos principais livros da contabilidade, como o diário, o razão e o balancete. Temos ainda como procedimento a investigação minuciosa, cujo conceito é o seguinte: a investigação minuciosa tem por objetivo certificar que o objeto auditado no momento realmente é fidedigno, onde o auditor deve ter os conhecimentos necessários para detectar a existência de quaisquer anomalias. Na aplicação prática do procedimento de investigação minuciosa, nós podemos detalhar determinados itens dentro da contabilidade. Eu vou fazer a investigação minuciosa sobre os estoques. Eu vou fazer a investigação minuciosa, o detalhamento dos itens que acabam tendo no ativo imobilizado ou dos itens que nós temos dentro do caixa. Então, seria essa verificação pormenorizada de cada item que compõe determinada conta. Um outro procedimento importante dentro das técnicas de auditoria, ele recebe o nome de inquérito, cujo conceito é o seguinte: a técnica do inquérito consiste na formulação de perguntas e obtenção de respostas satisfatórias. É de grande valia esse procedimento de auditoria quando corretamente aplicado, uma vez que a formulação de perguntas tolas merece, consequentemente, respostas tolas. O que significa isso? Como o auditor tem que ir direto nos pontos cruciais dentro das áreas, principalmente se preocupando com segurança da informação, com qualidade da informação, ele tem que fazer perguntas objetivas. Existem diversas técnicas para se aplicar o inquérito, como uma entrevista com as pessoas. O problema dessa técnica é que demandaria muito tempo, ficar entrevistando área por área, pessoa por pessoa, para identificar determinados aspectos de segurança, determinados aspectos de controle. E existe uma outra possibilidade de aplicação desta técnica de auditoria, que é através de um formulário também, com perguntas direcionadas para determinada área. Sob esse aspecto, eu convido vocês a imaginarem que nós vamos aplicar este procedimento de inquérito utilizando essa técnica do formulário, que seria um questionário fechado. Nós temos esta possibilidade. Por favor, vamos acompanhar como que seria a utilização da técnica, através de um formulário denominado, um documento, melhor dizendo, denominado questionário de controle interno, que vocês podem observar na tela. Principalmente os campos principais deste formulário. Naturalmente, viria o nome da empresa de auditoria. Se for auditoria interna, viria o nome da área, aonde que ela está localizada, em qual região do país, qual cliente ou qual área que eu estou aplicando efetivamente a técnica do questionário. Por exemplo, se eu estiver aplicando a técnica do questionário na tesouraria, viria este nome ali no questionário, recursos humanos, área de compras, de vendas. Hipoteticamente, nós vamos simular uma situação que essa técnica seria aplicada na área de tesouraria. E as perguntas que vêm neste próximo campo do formulário devem ser perguntas objetivas. O que significa uma pergunta objetiva? É aquela que admite como resposta somente sim, não ou não aplicável. Com isso, o auditor ganha tempo, evitando que a pessoa que ele está entrevistando, ela divague nas respostas. Qual que seria uma pergunta direcionada para a tesouraria de extrema importância relacionada à segurança?
Imagine vocês, as perguntas podem ser das mais diversas naturezas. Mas imagine que você está na área de tesouraria e quer ter a segurança de que o dinheiro, por exemplo, não fica guardado em uma gaveta. Poderia ter uma pergunta nesse sentido. Há cofre para a guarda dos valores da tesouraria? Uma pergunta direta. Qual que é a resposta que essa pergunta admite? Se há, se não há, ou é não aplicável naquele momento. Então, continuando no campo aqui do formulário, após feitas as perguntas, as respostas sim, não ou não aplicável. Nesta pergunta, se há o cofre para a guarda dos valores, se a pessoa pontuar que sim, vai demandar um serviço para o auditor. Qual que seria o serviço? A certificação de que existe o cofre. Não adianta eu passar esse formulário e alguém dizer que existe, né, porque ele de repente já conhece um pouquinho da técnica e ele vai escrever que sim, somente para dizer que a empresa tem controles. Mas aí o auditor ele terá que ir até a tesouraria, identificar visualmente que existe efetivamente o cofre, quem que detém a senha desse cofre, que tipo de valores que são guardados, se não existem valores particulares. Então vocês observem que a pergunta, o auditor ele vai desencadeando várias perguntas direcionando para o objetivo que ele quer. Uma outra pergunta que poderia ser feita relacionada à tesouraria. Há dupla assinatura para todos os cheques emitidos pela empresa? Por que desta pergunta? Naturalmente que um cheque assinado por duas pessoas, a probabilidade de existir fraude diminui. Se só eu detenho o poder de assinar um cheque dentro de uma empresa, eventualmente eu posso utilizar de má fé. Se há necessidade de duas pessoas assinarem um cheque, pelo menos para eu lesar uma empresa, eu teria que me associar a outra pessoa, o que vai tornando um pouquinho difícil, né? De repente, ou minimizando a possibilidade de fraudes, principalmente. E desta forma, várias outras perguntas podem ser realizadas dentro de determinadas áreas, né? O ideal é não ser nem muito longo, nem muito curto, né? Em torno de 10 a 15 perguntas por área seria o suficiente para que o auditor consiga ter uma certificação, uma segurança sobre os controles internos de determinada empresa. Outra técnica que é largamente utilizada dentro dos trabalhos de auditoria chama-se exame de registros auxiliares. Esta técnica é bastante utilizada principalmente porque a contabilidade ela tem uma característica. Nas demonstrações, como por exemplo o balanço patrimonial, os saldos são sintéticos. Assim nós poderíamos ter no balanço patrimonial um ativo como por exemplo contas a receber, em que nós tenhamos R$500 mil que os clientes vão pagar à empresa, né? Se eu desejar saber quem são os clientes, quais são as datas dos vencimentos, eu tenho que me recorrer a essa técnica dos registros auxiliares, onde terá a abertura dos valores. Isto pode funcionar para diversas outras áreas, como contas a pagar, como estoque, como imobilizado, a própria folha de pagamento, e diversas áreas em que a empresa tenha registros que abrem os valores que sinteticamente estão contabilizados dentro da empresa. A técnica seguinte, ela trata da correlação das informações obtidas. Por conceito, a técnica da correlação das informações é o relacionamento harmônico do sistema contábil de partidas dobradas. Uma vez que não existe um saldo, informação, na contabilidade, sem que haja uma correlação com outra. Várias contas dentro da contabilidade existe esta correlação. Por exemplo, se eu, dentro da contabilidade, eu tenho contas a receber, que nós vimos anteriormente lá no ativo. Quando diminui o saldo de um mês para o outro do contas a receber, a interpretação que eu, como auditor, tenho direto, se diminuiu o contas a receber é porque alguém pagou. Então, a correlação que eu tenho que fazer é, para onde foi o dinheiro? Diminui contas a receber, tem que aumentar saldo das contas bancárias ou saldo do caixa. Essa seria uma correlação. Ao contrário, também pode ser verdadeiro. Diminuindo o saldo de fornecedores, que é uma conta que consta lá no balanço patrimonial como um passivo, se diminui fornecedor, saiu dinheiro. Então, eu tenho que fazer a correlação
diminuir o caixa ou diminuir o banco com a diminuição dos fornecedores. E assim eu vou associando as diversas contas contábeis que têm correlação através das partidas dobradas em contabilidade. Outro procedimento bastante usual é a observação, cujo conceito é o seguinte: a observação é a técnica que pode revelar erros, problemas ou deficiências através de exames dos conhecimentos e da experiência do auditor, que colocada em prática possibilitará que sejam identificados quaisquer problemas no exame. Como exemplo da aplicação do procedimento de observação, quando o auditor ele acompanha o inventário físico de estoque, ele está observando a realização desta atividade dentro da empresa. Quando ele observa que para toda compra há necessidade de cotação de preço, junto a 3 ou mais fornecedores, ele está utilizando a técnica de observação. Conforme vocês puderem observar, várias são as técnicas ou procedimentos de auditoria que são utilizados ao longo dos trabalhos. Podem ser utilizadas em conjunto, dificilmente eu vou utilizar uma técnica isoladamente. Então, essas técnicas ou procedimentos são de extrema importância para que o auditor tenha segurança na opinião que ele vai realizar. Eu proponho a vocês, para a assimilação deste conceito abordado, uma atividade prática, a partir deste momento. Qual que seria esta atividade prática? Imagine uma situação que você esteja na tesouraria de uma empresa e vá realizar a contagem física do caixa. Eu gostaria que vocês relacionassem quais técnicas de auditoria que são utilizadas na contagem física do caixa, em que momento que essa técnica vai ser utilizada, e gostaria que vocês simulassem o envio de uma carta de circularização a um banco que a empresa eventualmente tenha conta, para certificação de que aquele saldo apresentado na contabilidade efetivamente é o saldo que o banco na conta corrente ele tem disponível para a empresa. Essa atividade vai ser de extrema importância do ponto de vista que tudo que nós vimos anteriormente poderá ser sintetizado numa atividade rotineira, usual e real dentro da auditoria. Todos esses procedimentos, naturalmente, eu sugeriria a vocês um maior detalhamento, a leitura de materiais adicionais, porque sempre o auditor vai precisar ter essa técnica aplicada nas suas atividades. Como dica de leitura, eu sugiro o livro cujo título é Auditoria. São 3 autores, William Boynton, Raymond Johnson e Walter Kell. Esse livro é da editora Atlas e especificamente dentro desse livro eu sugiro o capítulo 2, que trata do planejamento de auditoria. E dentro deste planejamento, dentro do capítulo, há um item específico que é a segurança da informação do auditor. É importante que vocês leiam, porque ali traz qual que é a expectativa das pessoas em relação ao trabalho executado pelo auditor, nesse item específico de segurança para opinar. Dentro do Conselho Federal de Contabilidade, existem resoluções tratando especificamente das técnicas de auditoria, e eu sugeriria a vocês também a leitura desta resolução, que trata das evidências dentro da auditoria, que vai aprofundar cada vez mais o conhecimento necessário para a aplicação das técnicas. Bons estudos!